Eu sou Evandro José Figueiredo, professor de Educação Física no Ensino Fundamental no município de Divisa Nova. Atualmente eu estou cursando o mestrado no IF Sul de Minas de Muzambinho. Hoje nós vamos falar sobre as problemáticas da educação física escolar. Na semana 1, nós estudamos sobre o abandono do trabalho docente. O cenário de atuações docentes na educação física escolar vive um momento de atuações distintas. Ainda temos professores trabalhando de forma tradicional, outros no rola-bola e ainda outros começando um trabalho com a cultura corporal do movimento. O fato é que hoje estamos entre o não mais e o ainda não. Ou seja, se sabe o que não fazer mais, porém ainda não se faz o que se deve fazer. As atuações tradicionais elas são baseadas na perspectiva esportivista, que predominou nas décadas de 70, 80 e 90. Essas atuações ainda ocorrem até hoje, sendo produto da influência dos esportes no sistema educacional. Segundo Brecht, não temos um esporte da escola, e sim um esporte na escola. O professor ele se vê como um treinador e o aluno é visto como um atleta. Nessa forma de trabalho, ocorre muita exclusão, pois o aluno que não tem aptidão esportiva e não tem rendimento, geralmente ele é deixado de lado. Nós temos também, por motivos diversos, a prática do rola-bola, que é o abandono do trabalho pedagógico. Simplesmente o professor disponibiliza o material, bolas, e os alunos formam os times e jogam. O professor simplesmente observa os jogos. Os alunos que não participam, eles ficam sentados conversando. E o terceiro tipo de atuação docente é o que chamamos de inovação. É caracterizado pelo empenho de ensinar conteúdos específicos da disciplina. Nesse tipo de atuação, o professor tem entendimento da educação física como componente curricular e trabalha dentro da perspectiva da cultura corporal do movimento, diversificando os conteúdos a serem ensinados dentro das unidades temáticas, dos jogos, brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas. Assim, o professor ele tem entendimento que a educação física não é mais uma mera atividade. Então, dessa forma, ele trabalha com seus alunos nas perspectivas do fazer e do saber sobre o fazer. O momento atual é um hiato. E o novo projeto, iniciado pelo movimento renovador de 1980, ele demorou a construir consenso e atualmente predomina mais no discurso do que na prática. Assim, nós estamos entre o não mais e o ainda não, ou seja, uma prática docente que não se acredita mais e outra que ainda tem dificuldades em formular com clareza e desenvolver satisfatoriamente. Na semana 2, nós estudamos a relação teoria e prática na educação física escolar. Então, a relação entre ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Brecht afirma que a educação física, diferentemente das outras disciplinas, ela tem duplo caráter, pois ao mesmo tempo ela é uma atividade corporal e um saber sobre essa atividade corporal. O ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, eles devem caminhar juntos, pois a educação física hoje ela é considerada uma disciplina e não uma mera atividade. Quando o aluno compreende o porquê ele faz, ele incorpora o aprendizado, levando essa prática para a vida. A ênfase no ensinar a fazer vem do modelo tradicional, que priorizou esse fazer em detrimento do saber sobre o fazer. Por isso, ainda hoje, muitos veem a educação física como disciplina recreativa, descompromissada, reduzida muitas vezes à prática reducionista. Então, existem muitos conhecimentos para ser oferecidos aos alunos que vão muito além da vivência de uma ou outra modalidade esportiva. E quando a educação física realmente tematizar a cultura corporal do movimento em sua variedade, diversidade de conteúdos práticos e teóricos, ela vai começar a ser mais respeitada e compreendida como um componente curricular. Na semana 3, nós tratamos dos aspectos legais que regem a educação física. A Lei 10.793, de 1º de dezembro de 2003, em vigor atualmente, ela não trouxe avanços, trouxe até retrocessos. Há que se pontuar
que existe um problema de interpretação dessa lei relacionado à frase, sendo a sua prática facultativa ao aluno que. Assim, o que realmente é facultativo? A prática que se exerce na aula ou a aula de educação física? Se for a prática, o aluno, mesmo com dispensa, ele deve comparecer à aula, né? Ele deixa de fazer a prática, mas vai aproveitar o conhecimento que será transmitido. Ocorre ainda um mecanismo para burlar a lei que consiste na aceitação de atestados médicos pelas escolas para dispensar das aulas de educação física. Então, de acordo com a lei, os alunos portadores de doenças infecto-contagiosas, eles têm o direito de ficar afastado de todas as aulas, inclusive de educação física, né? E o mesmo ele não se aplica quando os alunos apresentam atestados médicos referente a doenças que não sejam infecto-contagiosas, pois mesmo que não possam participar das atividades, ele deve ir à aula, porque a educação física ela é um componente curricular, como os demais componentes. Ela não se restringe apenas a atividades práticas. Então, por exemplo, um aluno que quebrou o braço, ele deve frequentar normalmente as aulas de educação física, cabendo ao professor planejar e incluir estratégias que assegurem a inclusão desse aluno na aula. Então, dessa forma, conhecendo a lei e reconhecendo a educação física como um componente curricular, é possível desenvolver estratégias para diminuir o número de afastamento das aulas de educação física. Na semana 4, nós estudamos a indisciplina e afastamento dos estudantes. Outro problema enfrentado pelos professores é a indisciplina e o afastamento das aulas de educação física. Às vezes, os alunos até estão na aula, mas eles conversam o tempo todo, brigam entre si, aí o professor chama atenção, melhora no momento, mas depois eles voltam a se dispersar. Então, mesmo a educação física sendo a disciplina favorita dos alunos, ainda ocorre o afastamento das aulas, ocorre a indisciplina. O afastamento ele ocorre devido aos aspectos legais que regem a educação física na escola, as aulas no contraturno, a repetição de conteúdos, o insucesso e a exclusão de muitos estudantes das aulas. Então, trabalhar na perspectiva da cultura corporal contribuirá na reversão desse quadro da repetição de conteúdos, porque a cultura corporal tem muita diversidade de atividades, de movimentos. E muitos alunos, eles não se sentem à vontade nas aulas porque não têm um bom desempenho nas atividades esportivas e às vezes até acabam, por vergonha, se afastando das aulas. Eu acredito que o professor ele deve deixar claro para os alunos que o objetivo das aulas de educação física não é a comparação de resultado esportivo, desempenho esportivo, né? O professor ele deve promover um ensino inclusivo. Já a indisciplina, ela não é um problema só das aulas de educação física. A indisciplina, ela pode ser um produto da revolta contra as normas. Então, uma coisa é o professor impor as regras. Outra coisa é levar o aluno a compreender por que determinadas regras existem, né? Os princípios daquelas regras. Então, conhecer os princípios das regras é importante porque eles têm o poder do convencimento moral. Isso pode ser desenvolvido e depende da qualidade das relações estabelecidas no convívio escolar. Segundo Lataille, se os princípios são claros, não é necessário formular tantas regras. Semana 5. Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Outro problema da educação física escolar é o exagero, ou somente o esporte como conteúdo das aulas de educação física. O esporte sempre foi um conteúdo importante nas aulas de educação física. O problema está na forma como ele é abordado nas aulas. É possível tratar o esporte na escola como um conteúdo da cultura corporal, construindo assim uma nova prática. Só que ao longo do tempo, o esporte ele se tornou um problema nas aulas de educação física, porque a prática desse conteúdo ele sempre visou a competitividade, uma atividade com fim em si mesma, a busca de resultados, o professor se tornou um treinador, o aluno se tornou um atleta, visava a preparação de equipe para jogos escolares, por exemplo, a detecção de talentos esportivos, né? Isso
fez com que ocorresse o esporte na escola e não o esporte da escola. Outro problema é a predominância do quarteto fantástico, por exemplo. Então, professores trabalham somente com 4 modalidades esportivas: o voleibol, o futsal, o basquete, o handebol, sendo tratado cada esporte em um bimestre. Então, muitas vezes, ficando somente esses esportes, né, sendo trabalhado muitas vezes somente na repetição de gestos técnicos. E para reverter essa situação que causa o afastamento, a exclusão de muitos alunos, o professor ele deve abordar o esporte de outra forma em suas aulas. Creio que se o professor trabalhar o esporte na perspectiva da cultura corporal do movimento, dentro da pedagogia do esporte, abordando com jogos lúdicos, ele vai promover a inclusão de todos. Pois da mesma forma que a aula de matemática é para todos, a aula de educação física também é para todos. Porque a escola não é um clube, ela não visa competição, ela visa participação, a inclusão. Semana 6, questões de gênero na educação física escolar. Antigamente, as aulas de educação física não eram com turmas mistas, separavam os meninos das meninas. Essa forma de trabalho reforça a visão de competição. A visão de que meninas, por exemplo, não podem fazer as mesmas coisas que os meninos. Existe sim uma diferença biológica que se acentua mais na adolescência, porém a diferença construída culturalmente é uma barreira muito maior para o desenvolvimento das meninas. As aulas mistas são sim um desafio para nós professores, mas eu acredito que a melhor maneira, a melhor forma de se trabalhar. Meninos e meninas juntos, interagindo, se ajudando, se desenvolvendo juntos, estabelecendo um ambiente de respeito mútuo e de solidariedade. O objetivo das aulas de educação física não é a busca pela comparação de desempenho entre meninos e meninas. Eu acredito que tais diferenças são oportunidades, possibilidades de aprendizagem significativas. Semana 7. Temas geradores, problemáticas emergentes dos conteúdos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. Paulo Freire propõe a educação problematizadora como uma proposta de ensino e aprendizagem. Nessa proposta, os alunos são estimulados a questionar, a buscar soluções para os problemas e a tomar consciência do seu papel na sociedade. O diálogo ele é a essência da educação como prática da liberdade. E o diálogo ele é realizado numa relação horizontal, baseada no amor, na humildade e na fé nos homens, que vai gerar confiança. E o diálogo ele só ocorre com um pensar crítico. O diálogo ele começa quando o professor vai fazer o seu planejamento. E só ocorre o diálogo se o professor tiver uma prática problematizadora. Paulo Freire afirma que se o professor trabalhar na perspectiva da prática bancária, que é a mera transmissão dos conteúdos, isso não ocorre o diálogo. A situação limite, ela indica um problema para ser trabalhado, que vai surgir assim o inédito viável, que é a solução, é o trabalho, a solução para o problema, promovendo dessa forma a ação libertadora.